Oi, gente, paz. Meu nome é Daiane, eu sou do Projeto Sozo e eu tô aqui para nós continuarmos a nossa série sobre os 5 sentidos espirituais e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a audição. A audição é a capacidade de ouvir som, vozes, ruídos e barulhos, músicas do mundo exterior. A audição, ela atua muito também na fala, né? Falamos naturalmente quando começamos a ouvir, então começamos a reproduzir o som, tá bem? A audição, ela é muito importante também porque ela nos traz alerta de quando nós estamos em perigo. Um exemplo é quando você está no meio da rua e aí de repente uma moto sai do nada e ela buzina. E aí você recua, porque ela também está de alerta, por causa da audição, tá? Especialistas dizem que a audição ela está vinculada diretamente com a maneira com que falamos, né? Então, se a audição está vinculada à maneira com que falamos, logo entendemos então que a audição também ela determina parte do nosso comportamento. Uma coisa interessante que eu queria trazer pra gente aqui é que quando Eva come do fruto, tudo começou pela audição. A cobra chamou a atenção. Lá em Gênesis 3, nos versículos de 1 a 5, nós vamos ver que a serpente chamou a atenção de Eva e ela disse: é verdade que Deus nos disse que não pode comer do fruto? E aí Eva disse: não é verdade. E aí ela parou para conversar com a serpente. O resultado disso nós já sabemos, né? A Eva caiu, Eva pecou e com isso toda a humanidade caiu também. Mas temos na Bíblia também alguns exemplos muito legais sobre a audição. Por exemplo, a Bíblia vai nos dizer que um homem ouviu falar de Jesus, um centurião, e ele foi ter com Jesus porque o seu empregado estava doente. Porque ele ouviu uma notícia de Jesus, ele foi até Jesus. E a Bíblia diz que Jesus ficou impactado com a fé daquele homem, porque ele disse: basta apenas que o Senhor libere uma palavra e o meu servo com certeza ficará curado. Nós ouvimos também uma mulher que tinha 12 anos, que sofria de fluxo de sangue, e ela ouviu falar de Jesus, e ela fez um propósito no seu coração, dizendo: se eu for e tocar, eu serei curada. Então a audição também ela traz essa perspectiva de boas novas, mas a audição também, infelizmente, pode nos levar à ruína, tá? Quando eu estava estudando para a gente poder aprender um pouquinho sobre audição, eu li uma pesquisa de um psicólogo dizendo o seguinte, que as músicas determinam o nosso comportamento. Aquilo que ouvimos determina como nos comportamos. E ele disse o seguinte, que ele percebeu que quando as músicas elas começam a levar a geração mais para beber, mais para traição. E aí, por causa das músicas que vão fazendo com que as pessoas vão ouvindo, vão ficando familiarizadas com essas histórias de traição, de bebida, de má comportamento. Quando isso acontece nas suas vidas, elas acham normal, comum, porque já estão familiarizadas com isso e elas também praticam como algo normal, tá? Então a audição ela tem um poder que é muito, muito, muito grande. A Bíblia vai nos dizer em Romanos que versículo 7, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, nós também construímos uma vida
com fé, segundo aquilo que ouvimos da palavra de Deus, ok? E pra gente já terminar, eu queria dizer a você o seguinte: nós precisamos desenvolver uma audição espiritual, porque nós nos relacionamos com Deus que fala. O nosso Deus é vivo. Jesus continua falando conosco. Jesus, ele continua ministrando em nós. E aí eu quero te fazer a pergunta: você já ouviu a voz de Jesus? Você conhece a sua voz? Se você não ouviu a voz de Jesus e se você não conhece a sua voz, eu queria desafiar você a orar e a pedir ao Senhor para que Ele venha ativar a sua audição espiritual. Para isso, você vai precisar de deixar de ouvir outras coisas que contaminam a sua audição. Tem um texto que eu queria terminar com ele em Lucas 24:32, vai contar a história de quando Jesus foi crucificado e os discípulos estavam com seus corações muito tristes e eles estão voltando então pelo caminho de Emaús. E Jesus se une a eles, Jesus já ressuscitou. E aí Jesus pergunta a eles: por que vocês estão tristes? E aí eles falam: você não ouviu falar o que aconteceu? E aí Jesus fala: não ouvi. Aí eles começam a contar o que aconteceu. Ele diz: o nosso mestre, ele foi crucificado. E ali Jesus começou a compartilhar com eles da palavra. Até que eles chamam Jesus para pernoitar em suas casas. E quando eles estão sentados ao redor da mesa, que Jesus pega o pão e vai dar graça, e a maneira, e todos de olhos fechados. E quando Jesus vai dar graça, eles reconhecem que aquele é Jesus, porque a maneira com que Jesus começou iniciando a oração era a maneira que Jesus, o seu mestre, orava. E quando eles abriram os olhos, ele já não estava lá. E aí aqueles discípulos disseram: nós sabíamos que era ele, porque quando ele falava, o nosso coração queimava ao ouvir a sua voz. Por que o seu coração tem queimado? O que você tem ouvido? Seu coração tem queimado de ouvir a voz de Deus? Não? Sim? Eu quero desafiar você a começar a ter um ouvido espiritual, aonde ouve. A Bíblia também diz que o Senhor não faz nada na terra sem antes contar para os seus servos. Deus é seu amigo. Você conhece a sua voz? É a meditação que eu quero deixar para você. Fiquem com Deus. Paz.